Meninas, meninos, saudações. Vamos continuar com as nossas atividades da apostila com tensões políticas na Europa. Uma advertência, entretanto. A aula da apostila é muito mais extensa do que apenas este recorte que eu produzi. Mas ela é mais extensa porque ela trabalha os problemas ligados ao Brexit, à formação da União Europeia e ao Brexit. Havia uma aula no primeiro semestre de blocos econômicos tratando também a integração europeia. Então, naquela aula, nós fechamos todos os assuntos ligados a blocos econômicos, inclusive a formação e a crise da União Europeia, inclusive o processo de retirada do Reino Unido com o Brexit, com extremo aprofundamento. Então, nesta aula, eu não vou tratar novamente desses temas. Esses temas já foram tratados na aula anterior e que está hospedada no GeoVest, basta vocês acessarem. E agora eu vou fazer o recorte remanescente que nós ainda não trabalhamos, que são as tensões políticas na Europa. Para introduzir essas tensões políticas, uma reflexão. Fim da história do intelectual americano Francis Fukuyama. Após o fim da União Soviética, após o fim da Guerra Fria, havia uma expectativa, inúmeras expectativas, entre as quais a ideia de que, dada ao fim da bipolaridade, o fim da polarização mundial entre capitalismo liberal democrático de um lado e socialismo do outro, agora teria havido uma vitória do capitalismo liberal democrático e as sociedades se organizariam doravante nesta perspectiva. Isso não significaria, claro, um congelamento das condições de existência em geral do homem. Haveria evolução tecnológica, existiriam outros padrões de conflito, mas na leitura de Francis Fukuyama, nós seríamos então, dos anos 90 e até, quem sabe, o fim dos tempos, sociedades capitalistas, liberais, democráticas. Entretanto, nós temos, dentro do contexto neoliberal, uma tendência de aumento da vulnerabilidade social, gerando novos padrões de contestação e o crescimento do chamado populismo de direita, populismo de extrema-direita. Há uma tendência de vulnerabilização das pessoas na sociedade, com carência no que diz respeito à seguridade social, ao emprego, à renda, ao aparato social de modo geral, fazendo com que então haja esses novos padrões de tensão ligados à formação de um pensamento de direita e de extrema-direita, um discurso de baixa validade prática de identificação e solução de problemas. Então, problemas como emprego, renda, seguridade social, violência, são identificados de que maneira pela extrema-direita? Dada essa identificação precária, dada esta abordagem precária, qual é a solução potencial que essa extrema-direita consegue dar? Ela não consegue dar solução. Na verdade, ela acentua o ufanismo, o racismo, a xenofobia, a misoginia, LGBTfobia, entre outros, aumentando, portanto, os diferentes padrões de tensão na sociedade. Entre outros, nós podemos encontrar, por exemplo, o problema dos migrantes em geral e dos refugiados em especial. Dos migrantes, que se traduzem em uma desumanidade, uma afronta a direitos humanos nas áreas de chegada a países desenvolvidos europeus e, ao mesmo tempo, uma contradição. Uma contradição porque os países europeus já atravessaram transição demográfica e, por isso, eles demandam novos contingentes de população estrangeira para chegar ao mercado de trabalho anualmente. Então, essa força de trabalho, ela não é útil, ela é necessária, ela é fundamental para as economias europeias que já atravessaram transição demográfica, mas quando esses migrantes econômicos chegam à Europa, tem que se confrontar com a xenofobia, com o racismo de sociedades ligadas a um pensamento de extrema-direita cada vez mais ufanistas. Isso no que diz respeito aos migrantes econômicos. Mas e os refugiados? Um refugiado está saindo de uma área onde há problemas de desastres naturais, desastres climatológicos ou, frequentemente, conflitos civis, guerras entre países, guerras civis. Consequentemente, há, inclusive por legislação internacional, a necessidade de acolhimento desses refugiados, mas há, em alguns dos mais ricos países do mundo na Europa Ocidental, resistências diversas ao acolhimento desses refugiados. Essas resistências, em grande parte, são alimentadas pelo pensamento de extrema-direita. Portanto, trata-se de uma forma de entendimento da política que, em grande parte,
nega a própria política, que é resultado de uma anomia, que é resultado de uma desorganização, de uma entropia na sociedade, e que, se é resultado disto, ao mesmo tempo é reforçador, é um pensamento reforçador desta mesma anomia. Como um desdobramento disto, nós temos a ressuscitação de velhos separatismos na Europa na atualidade. Até a década de 2000, nós poderíamos dizer que os ideais de independentismo, os ideais violentos independentistas na Europa estavam praticamente arrefecidos, estavam eliminados, mas com esta crescente anomia, com essa sensação de vulnerabilidade, com o crescimento de um sentimento ufanista, alguns destes nacionalismos voltaram à carga mais recentemente. E quais eu separei para vocês? Aqui na Irlanda do Norte, na década de 1960, o Sinn Féin, o partido político dos católicos minoritários, era acrescido do grupo de guerrilha, o IRA, Exército Republicano Irlandês, com o objetivo de desmembrar esta parte do Reino Unido e anexar ao país vizinho, no restante da ilha da Irlanda, país chamado Éire ou Irlanda. Essas tensões ficaram com uma gravidade crescente nos anos 1960, 1970, com o IRA patrocinando ações violentas contra populações de protestantes, contra o governo em Londres, e a polícia britânica reagindo violentamente, indiscriminadamente contra as populações de católicos. Entretanto, e como disse no slide anterior, houve a superação desses problemas, essas tensões, com negociações na década de 1990 que culminaram com o Acordo de Belfast, formando um governo de coalizão, um governo no qual há necessariamente a participação de protestantes majoritários, mas também de católicos, tendendo a uma relativa estabilização. A Escócia. A Escócia tem dois momentos de separatismo. Na década de 2000, início dos anos 2010, começou um processo de validação política do nacionalismo escocês. E tal qual nós vimos para a Irlanda do Norte, a ideia de desmembramento desta parte do Reino Unido, compondo eventualmente um país independente. Mas esse independentismo escocês, esse nacionalismo independentista escocês, se organizou politicamente, com um acordo com o governo em Londres, para um plebiscito a ser realizado em 2014. A realização do plebiscito marcou a derrota do independentismo dentro da própria Escócia. Isso faria com que, então, estivesse eliminado o ideal de separação da Escócia e, como vimos, da Irlanda do Norte, mantendo a unidade político-territorial do Reino Unido, até a anomia inerente ao Brexit, ao crescimento da extrema-direita no Reino Unido. No caso da Escócia, 2016, fundamentação econômica e geopolítica, permanência na União Europeia. Então, qual é a ideia? Na Escócia, assim como na Irlanda do Norte, a ideia de o Reino Unido se retirar da União Europeia foi derrotada. Mas na Inglaterra e no País de Gales venceu, e com então a maioria dos votos, o Reino Unido como país está em processo definitivo de saída da União Europeia. Agora, os escoceses nacionalistas independentistas viram no plebiscito Brexit uma janela de oportunidade, na medida em que os escoceses demandaram a permanência na União Europeia. Então agora há toda uma mobilização para um novo plebiscito sobre independência, tendo em vista a demanda escocesa de manutenção na integração europeia. No caso, o plebiscito Brexit também teve desdobramentos para o independentismo da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte tem uma economia muito dependente do país vizinho, a Irlanda. Em contexto de União Europeia, as duas regiões não têm restrições fronteiriças para trânsito de mercadorias, para trânsito de pessoas, inclusive ligada à atividade turística. Com a saída do Reino Unido da integração europeia, então passa a haver controle de fronteira, na única fronteira continental que o Reino Unido passará a ter com os demais países da União Europeia, entre a Irlanda do Norte, parte do Reino Unido, e o outro país membro da União Europeia, o Éire ou Irlanda. Havendo esses controles, havendo restritividade do trânsito de pessoas e mercadorias, pode haver graves problemas para a economia norte-irlandesa, já havendo mobilização dos partidos católicos com vistas, quem sabe, a um plebiscito, a uma mobilização com vistas
a independência da Irlanda do Norte. Então vejam, eram dois separatismos, né, com arrefecimento, né, com diminuição de força, mas que voltaram à carga a partir de 2016, dada a anomia do Brexit, que foi ligado claramente a forças de extrema-direita no Reino Unido. Além dessas duas áreas, Catalunha, pressão para rompimento das exigências econômicas tributárias a partir de grupos nacionalistas, inclusive com raiz de esquerda, mas com uma manifestação muito mais clara, mais recentemente de extrema-direita. Trata-se de uma região que se intitula mais rica da Espanha e que acredita ter no restante da economia espanhola um ônus ao seu próprio desenvolvimento, demandando separação, demandando independência da Espanha. Agora, vejam, tem alguma lógica, tem alguma sustentação esta demanda que eu apresentei agora para vocês? É claro que não. A Califórnia é uma região rica dos Estados Unidos, São Paulo é uma região rica do Brasil. Essas regiões são mais tributadas, sim, pelo governo central, que faz a redistribuição de recursos com investimentos em outras áreas. Isto é um instrumento de justiça distributiva que o governo central faz em todo e qualquer país. E nós não sabemos de movimentos independentistas californianos. Só um bando de loucos ignorantes em São Paulo ou na região sul do Brasil demandaria independência. Inclusive porque tanto a Califórnia nos Estados Unidos quanto São Paulo aqui no Brasil, como a Catalunha na Espanha, tem benefícios econômicos de manutenção numa unidade política maior, a Espanha, o Brasil, os Estados Unidos. É só a gente pensar na seguinte perspectiva: em uma eventual independência da Catalunha, então ela não é necessariamente um membro da integração europeia. Ela teria que entrar na fila e solicitar ingresso. Só que não há membro ingressa na União Europeia se houver veto de algum membro participante, a Espanha, por exemplo. E quais seriam as condições econômicas deste pequeno país, desmembrado da Espanha e sem ingresso na integração europeia? Trata-se, portanto, de um movimento independentista de baixo valor político, de baixo valor econômico, que é resultado da crescente anomia que se estabelece no mundo ocidental em geral, na Europa também, com o avanço do neoliberalismo. Neoliberalismo que, para existir, exige que as sociedades tendam a uma apatia, tendam a um afastamento do político, da ideia de política, e, consequentemente, isso se desdobra nesses movimentos populistas hoje de direita que conseguem então mobilizar grandes contingentes de população para fenômenos igualmente anômicos como esses independentismos. Tudo bem? Era isso que eu queria passar para você, o remanescente para vocês, o remanescente da aula que estava faltando, a parte de formação da integração europeia, de crise europeia, de Brexit. Nós trabalhamos exaustivamente no primeiro semestre, basta dar uma olhadinha lá no vídeo. Se houver algum problema, alguma dúvida em relação ao Brexit, integração europeia, ou em relação a este assunto do separatismo, por favor, me contata nas redes sociais, tudo bem? Abraço para todo mundo e boa sorte!